Cada vez mais a gente tem visto pessoas alucinadas pelo corpo perfeito, rosto perfeito, querendo ficar igual aquelas pessoas que estão em destaques na mídia, enfim, preocupadas com o exterior, sem se preocupar com o conteúdo, com estudos, crescer emocionalmente, culturalmente. O que será que tem feito isso aumentar ultimamente? Quem conversa com a gente sobre isso é o psicanalista Jonatas Liatti. Tudo bem, Jonatas? Tudo bem, Elaine? Bom, a gente tem visto cada vez mais esse culto à imagem. Gente, às vezes até modificando o próprio rosto, vira uma outra pessoa, né? Para se sentir bem. Da onde vem isso? Olha, eu diria o seguinte, em primeiro lugar, um amor próprio é bom. Ele é saudável, ajuda a gente a ter uma boa autoestima. E uma boa autoestima nos ajuda a alcançar os resultados que a gente busca na vida. A gente se sente mais motivado, mais leve, mais focado, mais alegre. Então, o amor próprio é bom. Então, não é errado a pessoa pensar em si mesma, se cuidar, né? Fisicamente, a sua saúde, até mesmo esteticamente. A gente não sai de casa sem se arrumar, né? Sem pentear o cabelo, sem pôr uma roupa, enfim. Isso é absolutamente natural. O problema é quando isso vira algo viciante, algo que a pessoa precisa obter para ela se sentir bem e fazer alguma coisa. Quando isso fica à tona, então existe algum problema aí. Existe uma motivação errada para que a pessoa tenha assim, vontade de viver, vontade de existir, porque ela precisa de alguma coisa, senão ela não consegue. Há uma inversão aquele velho ditado que fala que o amor é algo que se dá sem esperar alguma coisa em troca, né? E aí essa pessoa que inverte esse processo acaba sendo uma pessoa que só consegue fazer alguma coisa se ela se sentir motivada, amada entre aspas, porque para ela o amor é muito relativo. Uma pessoa que recebe um elogio, ela já se sente amada. Será que um elogio é uma expressão, somente uma expressão de amor em si mesma? Então, assim, um amor próprio faz bem, mas quando a pessoa fica dependente disso, então alguma coisa está errada. A gente percebe que muitas vezes a pessoa não quer, tipo, sei lá, quero acertar meu nariz de tal forma. Não, eu quero meu nariz igual de fulano de tal. Aí tem um problema sério. Pois é, essa projeção, né? Então, a gente está vivendo numa época em que, desde os anos 40, 50, quando revistas começaram a expor o que seria o padrão de beleza, o padrão de riqueza, o padrão de bem-estar, o padrão de satisfação, e não só nas reportagens, mas nas propagandas, em que a pessoa olhava aquele produto eu preciso ter, porque a venda do produto é sempre assim. Eu trabalhei com marketing muitos anos na minha vida. A venda do produto é sempre focada no sentido de você precisa ter isso para que você se sinta bem, ainda que você não necessite disso. Não é? E aí, na verdade, o que a gente tem muita mudança nos dias de hoje, muita oferta para pouca demanda. Então, essa projeção de eu preciso ter isso para me sentir bem acaba distorcendo aquela chave que eu falei inicialmente. E aí a gente entra num problema ainda, eu acredito que seja uma coisa muito mais complicada, que é o seguinte: a menina, muitos jovens principalmente, veem um outdoor com uma modelo magérrima, retocada no Photoshop, porque no mundo real ela também não é daquele jeito. De jeito nenhum. E aí ela quer atingir a foto que foi modificada por Photoshop. Exatamente. Nos anos 90 tinha uma modelo muito famosa, a primeira top model, chamada top model do mundo, chamada Cindy Crawford. E ela dizia assim: gente, eu acordo de manhã e eu não pareço com a Cindy Crawford. Ela mesma começou a fazer essa crítica em relação a essa procura da estética, da beleza, do que é perfeito, do que é bom a partir da aparência. Então, assim, aí surgiram todas as multiplicações em relação a produtos para beleza, salões de estética, questão de exercícios físicos, né, as academias. Então, multiplicou-se demais. E você pode ver que no nosso mundo, no mundo de hoje, você não vira duas esquinas sem encontrar pelo menos 2 ou 3 academias. Ou algum salão
especializado na questão estética. A questão não é esse o problema. O problema não é você se cuidar, você se aparentar bem. A questão é quando isso realmente vira aquela chave que eu falei. Quando você vive em função disso. Então, uma menina hoje, você encontra a menina com 12, 13 anos de idade, começou a formar o corpo, seios, quadril e tudo mais, já está fazendo implante de silicone, com 13, 14 anos de idade. Quer dizer, então não é uma necessidade de autoestima, é uma questão de projeção daquilo que a sociedade está vendendo. Porque uma pessoa pode fazer uma estética, por exemplo, uma cirurgia estética no nariz, porque ela tem um problema de autoestima por causa daquele órgão específico. Uhum. Agora, se ela está colocando um implante de silicone sem antes mesmo ter formado o seu próprio seio, então alguma coisa está errada. Eu tenho uma amiga que fala que cirurgia plástica vicia. Que ela fez um procedimento e que agora ela fica de olho em vários outros procedimentos. Com certeza, tem muita gente assim nos dias de hoje. Essa procura é a revalorização das relações. Então, a relação que eu chamo relação de calor, essa relação assim, próxima, em que as pessoas conseguem olhar no olho um do outro e conversar, falar sobre as suas experiências, sobre as suas amarguras, mazelas, também alegrias e tudo mais. Essa troca de experiência causa crescimento. Mas hoje, o sociólogo Sigmund Bauman, ele diz o seguinte, que as relações de hoje elas estão achatadas por causa das redes sociais. Eu chamo essas relações de relações frias, porque as pessoas estão se relacionando em cima de qualquer coisa. A chamada fake news, o que é? É você falar o que você quer porque você não está mostrando o rosto para poder provar o que você está falando. Então, como você falou, coloca-se foto lá na rede social, uma foto photoshopada, tudo certinho, e a pessoa posta uma foto assim, de bem com a vida, feliz porque não sei o quê. Aí coloca uma foto de um prato de comida. Quer dizer, tudo que é estético, tudo que é externo, tenta provar a sua felicidade interna. E o que a gente sabe, na realidade, no fundo, não é esse. Esse não é o valor de felicidade, né? E assim, você falou cuidar da beleza, não há problema nenhum. Claro que não. Existe um olhar, o que a pessoa tem que estar atenta para, de repente, tentar, de alguma forma, não ir para esse caminho, não conseguir ir, conseguir manter-se, talvez, só cuidando realmente do que é necessário, se é essa palavra? De modo geral, eu acredito que esse narcisismo, essa sociedade narcísica que a gente vive hoje, que estimula demais o consumo, essa busca por uma coisa que é um objeto faltante, mas que não é faltante aqui, é faltante externamente. Essa busca desenfreada tem a ver com essa fragilidade que a gente tem na leitura que nós fazemos da nossa própria satisfação. Então, eu disse no programa passado que a gente teve aqui, uma das leis de Jordan Peterson, que ele fala assim, compare-se com você mesmo ontem e não com o outro hoje. Então, como a gente vive nessa sociedade em que as aparências são muito valorizadas, a gente acaba se comparando com as pessoas. Eu conheci uma menina, há muitos anos atrás eu trabalhava numa agência de publicidade, muitos anos mesmo, mais de 30 anos. Eu trabalhava numa agência de publicidade e a secretária, lá em São Paulo, a secretária ganhava mais ou menos um salário mínimo. Então, pense num salário mínimo. Aí eu lembro que a primeira vez que ela recebeu o salário mínimo, ela comprou uma calça com o valor daquele salário mínimo, uma calça de marca, muito conhecida e tal. E ela se sentiu totalmente satisfeita o dia que ela voltou no trabalho vestindo aquela calça que ela tinha gasto um mês inteiro de trabalho para poder comprar. Então, essa satisfação ela é muito estética, muito performática, porque, na realidade, quais são as nossas reais necessidades emocionais, por exemplo, né? A gente tem tantas necessidades que a gente não alimenta, não trata, não cuida e fica cuidando de uma coisa aparente, externa, e aí quando esse interno, que é essencial na nossa vida, falha, e aí? Então, é preciso que a gente tenha essa comparação com a gente mesmo. Esse seja o nosso modelo. O meu modelo é, amanhã eu vou ser melhor do que eu sou hoje. Não do que alguém está sendo hoje, mas eu quero me comparar comigo mesmo.
O meu referencial precisa ser a partir de mim mesmo, né? Acho que é um bom caminho. E cuidar da mente, né? Do coração, da saúde, não só do que está sendo mostrado. Você mesmo disse no começo, quando você falou que as pessoas não estão preocupadas com o conteúdo, estão mais com a estética. O conteúdo, por exemplo, estudar, investir na sua vida, gastar um tempo na leitura de um livro, assistir um filme. Todas essas coisas, por mais banais que uma ou outra possam parecer, elas são essenciais na construção da nossa identidade. E quando a gente fica só reparando naquilo que é externo, naquilo que é casca, uma hora essa casca pode esticar o quanto quiser, uma hora ela vai falhar. E aí, o que vai sobrar? Se é base só nisso, acaba tudo, Acaba tudo. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado você, Elaine.